Oi pessoal, eu sou a Emily Spencer e hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto um pouco mais sério do que eu trato aqui no canal normalmente. E é o seguinte, para vocês que me acompanham, ou se você caiu aqui no canal de paraquedas, seja bem-vindo e já fique sabendo aí dessas coisas também. Eu tenho anemia falciforme, então assim, é uma anemia hereditária. Bastante gente confunde, acho que é até por isso que muita gente tem pedido para que eu explicasse um pouco sobre. Não é uma anemia de deficiência ferropritiva, então não tem nada que eu possa fazer de comer ou tomar vitamina que vai, assim, desaparecer a anemia. Nasci com essa anemia e se não encontrarem a cura, vou morrer com anemia. E essa anemia vem do pai e da mãe. Na formação do neném é quando você tem anemia. Então, na minha formação, tirou um pouquinho da minha mãe, tirou um pouquinho do meu pai e eu peguei anemia. Peguei anemia não, e eu fui formada com esses genes da anemia. Eu, no meu caso, particularmente, eu tenho anemia falciforme e tenho a beta-talassemia. Então, eu tenho duas anemias no corpinho. Eu vou explicar um pouco pra vocês como eu descobri e depois eu vou explicar os sintomas e tudo mais pra vocês entenderem. Então, assim, quando eu tinha 5 aninhos, eu passava muito mal. Eu ficava, assim, às vezes com tanta dor. Eu só lembro que eu tinha muita dor e minha área abdominal era bem grande, ficava bem grande, bem inchada e dura. E aí eu ficava com muita dor e meus avós, minha tia, minha mãe me levavam no médico e ninguém descobria nada. Os médicos falavam que eu tinha leucemia e não era nada disso. Aí quando eu fiz 5 aninhos, minha tia me levou num hospital de São Paulo chamado Pérola Biden, Hospital da Mulher, se eu não me engano. E aí lá eles descobriram a anemia falciforme. Desse hospital, minha mãe tinha conseguido para eu começar a passar no Hospital das Clínicas de São Paulo. E lá eles descobriram anemia falciforme e beta-talassemia. Então foi assim que aconteceu pra mim. Depois da descoberta, eu lembro que nisso eu tinha 5 anos, eu comecei a tomar Bezetacil de 21 em 21 dias. Gente, por muitos anos. Nossa, eu tinha 5 anos, eu parei quando eu tinha 13 anos, eu lembro até hoje. Então foram 8 anos aí de Bezetacil de 21 em 21 dias e aquele sofrimento, porque até hoje eu tenho trauma mesmo de injeção por causa da Bezetacil. Qualquer injeção que vão me dar hoje em dia, eu começo a rir e chorar ao mesmo tempo, ou eu choro, eu passo mal, é horrível, não dá certo pra mim, injeção. Se for soro, essas coisas, eu até que consigo, agora injeção mesmo, eu tenho pânico de injeção. Me conta aqui, se você tem anemia falciforme, me deixa nos comentários se você tem medo de injeção ou se você é acostumado. Porque tem gente que fala pra mim, eu sou acostumado. Eu fico, gente, como assim você é acostumado? Eu não acostumo com dor, não. Mas tudo bem. Então foi quando eu descobri, 5 anos, aí comecei a fazer esse tratamento. Era um médico no Hospital das Clínicas, chamava Dr. Eduardo, era um médico muito legal. E aí eu lembro que a gente fazia vários exames e eu lembro que a minha barriga era muito grande, sabe? E eu sempre fui magrinha, mas eu tinha barriga grande. E aí o médico começou a medir e tudo mais e ele viu que o meu baço estava muito grande. Isso acontece muito com quem tem essas anemias, principalmente anemia falciforme. E me corrijam nos comentários se eu estiver errada. Então, e aí o que acontece? Aí o médico sempre media e ele falou pra mim desde o começo, ele falou pra mim e pra minha mãe, né, que eu ia precisar operar, que eu ia precisar fazer a remoção do baço. Mas eu tinha muito medo, eu lembro que eu tinha, assim, muito medo de operar. Eu achava que operação tá matando, eu vou morrer. E aí, quando eu tinha 7 anos, eu lembro como se fosse hoje, eu tava tomando banho, eu era novinha, tava tomando banho, eu e minha irmã. E aí o telefone tocou, minha mãe atendeu e falou, a gente tem que ir pro hospital porque você vai ser internada pra operar. Nossa, gente. E nem tinha sido minha primeira internação. Mas como eu sabia que eu ia operar, eu tava com muito medo. Nossa, muito medo. E aí, tudo bem. Fui pro hospital, eu lembro que eu até gostei no começo, né? E falei, nossa, que legal, tem um monte de criança, fico brincando o dia inteiro e tal. Nisso eu tinha 7 aninhos. E aí, chegou o dia de eu operar.
E eu tava super bem e tal, e fui pra mesa de cirurgia. Eu lembro que eles tinham me avisado, olha, você vai tirar o baço e a vesícula, porque você tá com pedra na vesícula, a gente vai fazer remoção, porque senão fica criando pedra e vai ter que operar mais e mais. Tudo bem. Aí eu lembro que no dia antes da cirurgia, eles fizeram uns riscos na minha barriga e tudo mais pra preparar. E aí, operei. Era pra ter dado tudo certo. O que aconteceu? Eu operei e eu tive uma hemorragia interna. Então, eu fiquei uma semana, eu acho. Gente, eu acho que é uma semana. Eu fiquei uma semana, assim, sabe? Eu tava recebendo transfusão de sangue, o sangue ia direto pra minha barriga tava crescendo, eu tava ficando verde. E assim, primeiro eu fiquei super pálida, depois minha pele começou a mudar de cor, comecei a ficar esverdeada. O médico tava em férias, e aí o médico chegou, olhou pra mim e falou, ela tem que voltar pra mesa de cirurgia. A gente voltou, e eu lembro que eu já nem tava mais com medo, porque eu já tava assim, me deixa aí já, tá bom já, não tô nem aí. E aí, eu fui pra mesa de cirurgia, eles fechou lá tudo que tinha que fechar. E aí deu tudo certo, eu comecei a me recuperar super rápido e continuei fazendo o tratamento, né? Continuei tomando bezetacil e... Nossa, eu lembro que eu tive que usar aquela sonda. Eu lembro que antes de entrar na cirurgia, assim, não na segunda vez, né? Na primeira, eu falei pro médico assim, promete pra mim, eu lembro até hoje, promete pra mim que eu não vou usar sonda, que eu não vou usar fralda e que eu posso comer um babalu depois da cirurgia. E aí ele prometeu que sim. Depois eu saí da cirurgia de fralda, de sonda, e eu não podia comer nada. Mas tudo bem, né? Médicos, parem de mentir para as crianças, que coisa feia, isso traumatiza. Então, mas foi isso, aí deu tudo certo depois que parou a hemorragia interna, né? Quando eles consertaram. E hoje em dia eu tenho um corte. Se vocês quiserem ver, me manda nos comentários que eu gravo um outro vídeo e mostro foto pra vocês. Mas eu tenho sim o corte da cicatriz até hoje na barriga. É grandinha, é um pouco chato, incomoda assim. Incomodava mais quando eu era criança, porque criança não é cheia de corte a maioria, né? Então eu ficava meio assim, hoje em dia eu não ligo tanto. E é isso, assim que eu descobri que eu tinha anemia, assim que eu descobri que eu tenho anemia. E eu continuei o tratamento normalmente, que era sempre ir no médico, fazer os exames, prestar atenção se estava tudo bem, se a anemia não estava atacando nenhum órgão, nem nada. E uma coisa que a médica sempre falou pra mim, eu vou falar agora, mas daqui a pouco eu já vou falar os sintomas da anemia pra vocês saberem como é que é. Uma coisa legal que a médica sempre falou pra mim foi, olha, Amy, você tem que se preocupar quando você não tá sentindo sintomas. Então, você não pode parar de ficar vindo nas suas consultas e coisas assim. Você tem que se preocupar quando você não tá sentindo, porque existem coisas que a anemia pode atacar que você não vai sentir, mas você pode ficar cega, você pode ter qualquer órgão que vai parar de funcionar e você pode vir a falecer. Então, você precisa prestar atenção em todas essas coisas, sempre ir nas consultas e sempre fazer os exames, porque se a gente pega qualquer uma dessas coisas no comecinho, a gente tem como cuidar. Mas se você não presta atenção, não cuida, não tem o que a gente fazer. E isso sempre ficou na minha cabeça, sabe? Tipo, nossa, verdade, então eu preciso prestar atenção. Não é uma coisa assim, só se doer. Ela falou assim que a dor é ruim, mas que é uma das coisas menos piores, assim. Porque quando dói, você sabe aonde tá a dor, você sabe aonde pode cuidar. E é isso. Agora eu vou falar pra vocês, eu peguei aqui o celular da Nicole, pra mostrar pra vocês. Eu estou filmando do meu celular, tá, gente? Então, se a qualidade não estiver assim, nossa, que maravilha, desculpa aí. Primeiro, o que é anemia falciforme? Eu já expliquei um pouco pra vocês com as minhas palavras, mas vou explicar aqui lendo certinho no site, porque vai que vocês entendam melhor assim. A anemia falciforme é uma doença hereditária. Passa dos pais para os filhos, caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos do sangue, tornando-os parecidos com uma foice. Sabe, tipo uma meia-lua? É assim. Então, assim, normalmente a gente tem as células, é bom eu ler assim, porque eu consigo explicar melhor pra vocês. Então, normalmente as nossas células do sangue, os glóbulos vermelhos, são bolinhas, né? E eles são macios.
Agora, quando a pessoa tem anemia falciforme, a grande maioria do sangue da gente é formado por aquela célula sanguínea em formato de foice, uma meia-lua, assim, sabe? E são durinhas, bem durinhas. Então, o que acontece? Elas bloqueiam, elas têm menos oxigênio e elas bloqueiam a circulação do sangue dentro das veias. Então, isso causa o quê? Causa um pequeno infarto nas partes do corpo, ou dentro do órgão do corpo, ou literalmente um infarto no coração, ou um derrame, entendeu? Mas normalmente o sintoma mais comum é a dor, então são dores nos ossos, às vezes as veias dos ossos são bem pequenininhas, então elas são bem fáceis de entupir por essas células da anemia falciforme. E a dor é insuportável, eu vou te falar que eu não sou muito, assim, fresca, entendeu? Eu posso ter cara de fresca, mas eu não sou muito fresca. Agora, aquela dor é uma dor. Gente, mas é uma dor. Olha, eu já tive filho, eu tive a dor, a contração, eu tive o aborto espontâneo. Não tem dor maior do que a dor da crise, não tem, pra mim não tem. Se você tem anemia falciforme, me deixa nos comentários. Eu quero saber se a sua dor também é desse jeito, que a minha, nossa senhora. Vou continuar aqui porque assim eu consigo passar para vocês a informação bem certinha e também explicar o meu ponto de vista e o que eu passo. Eu acho que assim fica um vídeo mais informativo e dinâmico também. Essas células têm sua membrana alterada e rompem-se mais facilmente, causando anemia. A hemoglobina que transporta o oxigênio e dá a cor aos glóbulos vermelhos é essencial para a saúde de todos os órgãos do corpo. Então, você pode imaginar, né? Se essa hemoglobina é essencial para todos os órgãos do corpo e a gente tem deficiência nessa parte, então é uma coisa que ataca todos os órgãos do corpo, basicamente. Essa condição é mais comum em indivíduos de raça negra. No Brasil, representam cerca de 8% dos negros, mas devido à intensa miscigenação historicamente ocorrida no país, pode ser observada também em pessoas de raça branca ou parda. Isso é uma coisa bem interessante, porque aqui nos Estados Unidos, principalmente no estado em que eu moro, não tem muitas pessoas negras. E toda vez, não, agora que eu passo com o mesmo médico e tudo mais, isso não acontece, que meu médico já me conhece. Mas antes, toda vez que eu ia passar em qualquer médico, para qualquer coisa, e eu falava, eu tenho anemia falciforme, e os médicos olhavam para mim e falavam, você sabe do que você tá falando? Você sabe o que é anemia falciforme? E eu ficava tipo, querido, é uma dor que, olha, não tem como errar do que eu tô falando. Mas, realmente, é muito triste isso, muito, muito triste, porque no Brasil, as pessoas sabem que não é só em pessoa negra. Mas, infelizmente, em alguns lugares, como aqui onde eu moro, eles duvidam de você se você não é negro, porque eles acham que não, como é que você tem essa anemia sendo dessa cor? E eu tenho, gente, sou brasileira, brasileira é tudo, brasileira são todas as cores, não é mesmo? E aí é isso, aí eu falo, querido, eu tenho essa cor, mas o meu vô não tem essa cor. E assim vai. Mas enfim, eu até faço brincadeiras com isso, mas assim, não é a cor, é o sangue, entendeu? Então, médicos, por favor, se informem, médicozinhos dos Estados Unidos, de que não é só em pessoa negra, tá? Não é só, é a maioria, mas não é só em pessoa negra. Obrigada, de nada. Tchau. É importante não confundir a anemia falciforme com a anemia ferroptiva, causada por deficiência de ferro. É o que eu falei no começo do vídeo. Muita gente confunde e fala, olha, come bastante fígado com beterraba, que você vai ficar boa. E eu fico tipo, quem me dera eu pegar uma comidinha, comer minha filha, como qualquer troço se falar que passa. Mas não tem essa, pelo contrário. Porque eu tenho que fazer transfusões de sangue às vezes, eu tenho que tomar cuidado com o acúmulo de ferro. Isso pode ser bem perigoso. Agora a gente vai falar um pouquinho dos sintomas de anemia falciforme. Pra você aí que não tem anemia, poder saber como é que é e quando eu falar sobre, você vai entender o que tá acontecendo. O primeiro sintoma, o mais conhecido, é a crise de dor. A Nicole chegou aqui. Então, o primeiro sintoma, o mais conhecido, é a crise de dor. Gente, seguinte, já falei pra vocês, né? Mas é a dor, é uma dor assim, ó. A última crise que eu tive aqui... Desculpem os barulhos, vocês já sabem que tá todo mundo em casa, né? Então, a última crise que eu tive aqui, a dor
era tão forte, mas era tão forte que eu não conseguia mexer os braços, as pernas, eu não mexia nada, nem a mãozinha assim. Eu ficava só lá deitada assim, e chorando e gritando, porque era muita dor, muita dor. Não é toda crise que dói dessa forma, mas quando as crises são aquelas bem fortes mesmo, misericórdia, não, é uma dor inexplicável, é agonizante, entendeu? É tipo isso. Icterícia. Nicole, fala oi. Icterícia também é um sintoma bastante conhecido. E vocês podem ver em mim, às vezes, nas fotos eu edito isso, tá? Não sempre, mas na maioria das vezes. Mas aqui, ó, vamos ver se tá hoje. Hoje não tá até bem branquinho meus olhos. Mas, de vez em quando, eu fico com a parte branca dos olhos amarelinha. Algumas pessoas ficam até com a pele amarelada. A minha pele é meio amarelada, mas eu nunca senti, assim, que foi extra amarelada por causa disso. Talvez quando eu era criança tivesse acontecido, mas eu, particularmente, vejo sempre na parte branca do olho. Até meu marido, assim, se eu ficar com fome, começa a ficar amarelinho. Ou, não sei, se eu sentir, assim, sabe... Tem vezes assim que eu não tô me sentindo muito bem, que eu tô muito cansada. Às vezes eu olho no espelho e a parte branca tá bem amarelinha. Eu fico, a anemia tá forte. Síndrome do pé e mão. Também é um sintoma que dá inchaço e dores nas articulações do pé e da mão. Porque quando a pessoa... É mais em criança esse sintoma, eu não me lembro de ter tido, não. Mas tem pessoas que têm. Normalmente dói os pés e as mãos, porque tem veinhas bem pequenininhas nessas áreas. Ainda mais quando é criança, a veinha é bem pequenininha. E daí entope e aí dói bastante. Infecções. No meu caso, é ainda pior, porque eu não tenho baço pra ajudar, né? Daí, pegar infecção é uma coisa bem fácil pra mim. Então tem que cuidar muito pra não pegar. Pra quem tem anemia falciforme, o sistema imunológico é mais baixo, então é muito mais fácil pegar infecções. No meu caso, como eu não tenho baço, acaba sendo mais fácil eu pegar infecções como pneumonia. Esqueci o nome. Então, pneumonia, coisa assim, nossa, do nada. Às vezes eu tô um resfriadinho, do nada. Nem percebi que eu tô resfriada, quando eu vou ver, peguei pneumonia. Então é bem chatinho, tenho que tomar muito cuidado com isso. E graças ao Senhor eu tenho tomado... Esqueci. Mas se vocês quiserem, me avisa, me deixa nos comentários que eu gravo um vídeo falando de cada vitamina que eu tomo, por que eu tomo e o que eu sinto que me ajuda e talvez o que eu senti que não fez diferença. Gravo pra vocês. Úlcera também é um sintoma e feridas na perna. Eu, graças ao Senhor, nunca tive, mas já conheci uma menina quando eu era bem novinha, eu tava internada, e ela também, e ela tinha uma úlcera na perna. Ela falava que a cicatrização era bem difícil e que sempre aparecia. Então esse também é um sintoma. Sequestro do sangue no baço, né? Quando o baço normalmente é o órgão do nosso corpo que filtra o sangue. Então, o meu médico, quando eu era criança, ele explicava dessa forma pra mim, que o meu baço confundia as minhas células por elas terem um formato diferente. Ele achava que eram células ruins, então ele filtrava e segurava as minhas células sanguíneas. E por isso eu tive que fazer, início ele crescia, né, o baço ia crescendo bastante, e eu tive que fazer a cirurgia que eu expliquei pra vocês. Então, esses são os sintomas, e também eu sei que na minha época, que aqui é uma coisa nova da internet que eu estou lendo pra vocês, mas na minha época, eles falavam que dores nas pernas também eram um sintoma, porque muitas vezes a gente tem crise de dor na perna. Então, é isso, e cansaço, essas coisas assim, também fazem parte dos sintomas. Então, se você conhecer alguém que tem esses sintomas, avisa para essa pessoa ir no médico. E, gente, procurem médicos bons, né? Porque, poxa, por experiência própria, né? Não aconteceu só uma vez comigo de médico virar e falar, você tá com leucemia, e aí eu ir num médico bom, fazer todos os exames e falar, não, você não tem nada de leucemia. Então, tomem muito cuidado com o médico que vocês vão. Acho que hoje em dia no Brasil a anemia falciforme não é tão desconhecida entre os médicos, infelizmente ainda é uma anemia bem desconhecida entre as pessoas, né, a população brasileira. Gostaria muito que todo mundo entendesse o que é. Parem de falar para eu comer ferro, gente, não vai adiantar, mas tudo bem. E esse é o meu vídeo. Eu espero que tenha sido um vídeo informativo para vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei pra mim. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Se você conhece alguém que tem anemia falciforme, fala pra essa pessoa me seguir.
E a gente pode conversar aqui, conversar no Insta, bater bastante papo e dividir histórias. E se você não conhece e não tem, tudo bem também, continua me seguindo aqui, que tem outros conteúdos no canal. E agora pelo menos você sabe o que acontece quando eu falo que eu tô internada ou que eu tô em crise, em coisa assim, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, fiz com muito carinho, muito amor. Amo gravar pra vocês, desculpa que o vídeo ficou longo, mas muita gente me pede vídeo longo, então tá aí, gente. E é isso, beijo e até o próximo vídeo.